Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia. Um forte abraço a todos vocês aí na rede pública, municipal, estadual, federal, na rede privada também, aqui da nossa escola, do nosso município de Ribeirão. Pessoal, olha, aquela recomendação, como sempre, né, das medidas de segurança aí em relação aí ao Covid-19, né? Você percebe o seguinte, pessoas do mais alto escalão aí, governo, da administração federal aí também estão sujeitos a essa doença. Então é uma doença que está pegando muita gente, né? Infelizmente, os setores mais baixos da população que estão sofrendo, como a gente vê nos telejornais aí, por exemplo, muitas pessoas aí estão sendo afetadas e afetadas da forma mais dura possível, que é o óbito, né? A morte. Então vamos tentar evitar ao máximo possível pegar essa doença e levar para as nossas casas, beleza? Ninguém está imune. Ok, pessoal? Um forte abraço e vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre a colonização inglesa na Índia e a geopolítica em Hong Kong, né? Prosseguindo, ou seja, falando ainda ali do continente asiático, ali um processo que teve aí, a entender um pouquinho dessa situação aí no continente asiático aí também, dando continuidade às nossas aulas passadas. Pessoal, olha só, a Índia, ela foi uma colônia inglesa, certo? A Índia ela é muito riquíssima, ela tem uma variedade cultural, ela teve uma importância econômica muito importante aí, já no final do século XV e os séculos ali, século XV, século XVI também e assim por diante, certo, pessoal? Ela tem uma cultura bastante diversificada, ou seja, na sua religião, certo? As civilizações foram berço de primeiras civilizações ali também, como a Arapense também saiu daquela região ali, certo? Ali do rio Indo, inclusive a Índia é um nome dado pelos persas e gregos, né? Que eram justamente dos povos que habitavam ali próximos ao rio Indo, né? Também temos o rio Ganges também, que é um rio importante ali, muito utilizado ali em rituais religiosos, onde se queima, né? Crema ali os seus entes queridos ali, são depositados ali no rio Ganges também. Ou seja, então tem uma importância muito grande, né? Na sua cultura, na sua religião também. Nós temos a religião hindu, né? Hinduísta também, nós temos o budismo aí de Siddhartha Gautama, que vai surgir aí também na Índia. Nós temos aí um dos líderes responsáveis pela independência da Índia da colônia inglesa como colônia britânica. Nós temos aí Mahatma Gandhi, né, que ele vai ser o responsável para conduzir, né, para ajudar a conduzir aí a independência da Índia naquele processo, né, de não aceitar aí produtos ingleses, não aceitar aí fazer uma desobediência pacífica, né, de uma forma pacífica aí, ele vai promover a luta pacífica contra as ideias, contra a dominação aí imposta pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, e vai conseguir contribuir aí na independência aí da Índia. Beleza, pessoal? Então é bastante importante aí, mas vamos entender mais um pouquinho a questão que a gente quer falar, ok? Olha só, a gente observa aqui a colonização europeia na Índia, daquela mesma forma que foi partilhado o continente africano, também foi partilhado, né, parte do continente asiático, ou seja, vários protetorados, possessões ali no território da Ásia. E a Índia não ficou livre dessa dominação também. Os primeiros povos a se interessar em colonizar ali a Índia foram os portugueses, né? Ainda no século XVI, ali no período das grandes navegações. A Índia ela tinha uma relação comercial com a Europa bastante interessante, né? Onde ela levava, os árabes levavam os produtos indianos até ali próximo do mar Mediterrâneo, até no mar Mediterrâneo, e negociavam, comercializavam ali com Gênova e Veneza, né? Duas cidades italianas ali que desenvolveram o comércio ali com a Índia, né? Beleza? E aí Portugal, tentando quebrar esse monopólio, essa relação comercial, ele vai fazer o contorno, vai se aventurar nas grandes navegações, aquilo que a gente estuda, né? E vai conseguir chegar até as Índias aí, né? Em 1498, aí com Vasco da Gama, e o que vai acontecer? A partir de então ele vai aumentar essa relação comercial. Tempos depois, vamos vir aí a Inglaterra, né? A gente vê aqui a Inglaterra,
nós vemos aí a França, nós vemos aí a Holanda, a Dinamarca, eles vão começar aí novamente a entrar aí, começar a povoar, a estabelecer feitorias aí, locais de troca de produtos e aí tudo mais, e começar a desenvolver um certo domínio na região. Vai ocorrer as disputas, né? Disputa entre franceses, entre ingleses, pelo domínio geral da Índia, e por fim, a Inglaterra vai conseguir dominação total, né? Vai colocar companhias aí para poder desenvolver o comércio e tudo mais, e vai começar a tomar conta aí da região da Índia. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Então, a Índia ela tinha muita importância comercial, tecidos, né? As especiarias, que era pimenta, cravo, noz moscada, todos esses produtos aí que eram bastante importantes aí na Europa, que ajudavam aí na conservação de alimentos e tudo mais, eles foram justamente retirados, extraídos da Índia. A cera também, a própria seda, aliás, a própria seda também, ela era um artigo de luxo bastante importante que era produzido aí na Índia e foi levado justamente para a Europa, comercializado por essas potências que eu falei para vocês, portugueses, né, espanhóis, mais ingleses, franceses e tudo mais, foram comerciados e negociados aí na Europa, aí, eram produzidos diretamente da Índia. Beleza? Vamos lá. A Índia despertava o interesse dos europeus antes do domínio britânico. Os primeiros a chegarem foram os portugueses no século XVI, né? Quando estabeleceram feitorias ao longo de Malabar. Mais tarde, então, vieram os holandeses, franceses, britânicos, chegaram aí ao território da Índia, todos atrás dessas especiarias, dessas mercadorias. Prosseguindo no nosso próximo slide, né? Olha só, colonização inglesa, né? Então vamos ver como é que foi o processo da colonização inglesa aí. Quando os britânicos chegaram em 1612, estabeleceram feitorias no litoral onde eram realizadas trocas comerciais entre os produtos indianos. Quais eram esses produtos? A seda, o algodão, as especiarias de uma forma geral, né? Aqueles produtos que eram bastante interessantes, bastante atrativos ali na Europa, beleza? E produtos manufaturados da Grã-Bretanha. Ou seja, da mesma forma que eles pegavam esses produtos aqui, a seda, o algodão, as especiarias, e levavam para a Europa, eles também pegavam os produtos manufaturados ingleses e vendiam, né? A Índia era um grande mercado consumidor aí dos produtos da Grã-Bretanha, beleza? Durante o período de domínio, controlou os territórios que hoje correspondem à atual Índia, Paquistão e Bangladesh, e Mianmar também, ou seja, todo esse território indiano aí também é chamado subcontinente indiano, beleza, pessoal? Com a Revolução Industrial, a Índia, que antes exportava tecido para a Grã-Bretanha, passou a ser mera fornecedora de matérias-primas e importava produtos industrializados. Ironicamente, parte do algodão que servia de matéria-prima para os produtos das indústrias de tecelagem britânicas vinham da própria Índia. Então, olha só, observe só a situação. O que acontece? A Índia exportava os produtos, a seda, que era um produto bastante utilizado lá, eles exportavam. Com a Revolução Industrial, né, 1750, 1760, o que vai acontecer? Ela deixa de exportar o tecido e passa a comprar tecidos produzidos na Inglaterra. E aí ela passa a fornecer o quê? O algodão, que vai ser uma das matérias-primas aí, que vai proporcionar a formação, né, a tecelagem, aí, a produção dos tecidos, né, da indústria têxtil britânica. Beleza, pessoal? Veja só a ironia da coisa. Prosseguindo, próximo slide, olha só. A Índia foi considerada a mais importante colônia do Império Britânico e por isso criou-se o termo Índia Britânica, correto? Toda aquela região ali que a gente viu ali passou a ser de domínio da Grã-Bretanha, né? Beleza? Ela era multicultural, ou seja, várias culturas, formada por diversas raças, e a gente entra naquela ideia de etnia, línguas e religiões, né? O hinduísmo, o islamismo também chegou aí na região também, junto com os povos árabes, que faziam aquele negócio, aqueles comércios com as Índias, beleza? Também temos o budismo e várias outras religiões aí, são muitas religiões aí no território indiano. Em especial os indo-europeus e a raça mongólica, né? Nesse período, o território da Índia tinha mais de 3.000 idiomas
e dialetos. E a religião do brahmanismo, hinduísmo, era a mais importante aí da região. Então, olha só, mais de 3.000 idiomas e dialetos, né? Aquelas línguas faladas e aquelas pequenas partes ali que faziam parte dessas línguas faladas. Então, veja só a diversidade dos povos indígenas, que depois vai causar problema com a saída da Grã-Bretanha e da região. Prosseguindo, olha só, aí vem a questão da divisão da ilha. Então, ela vai se tornar independente em 1947. Em 1947, isso a gente observa o seguinte, que é pós o quê? Pós Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939, né, até 1945. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, vem aquela luta, né, a desobediência pacífica de Mahatma Gandhi, tal, que ele vai fazer, evitar de comprar produtos, né, industrializados da Inglaterra e tudo mais, vai começar a vestir tecidos fabricados na própria Inglaterra, produzir os seus próprios tecidos, na própria Índia, produzir seus próprios tecidos, se alimentar com as comidas mais simples de lá e tudo mais, ou seja, vai fazer aquela desobediência pacífica, proporcionando assim cada vez mais o desgaste da Grã-Bretanha, proporcionando o quê? A independência, certo? Também, o fator que vai contribuir também para esse período vai ser justamente o seguinte: a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela estava mais preocupada em reconstrução do seu território que foi afetado na Segunda Guerra Mundial, né? Beleza? Então, sendo afetado na Segunda Guerra Mundial, ela estava preocupada com isso aí, então ela vai deixar, né, meio que de mão o território indígena, certo? Território indiano, perdão, vai deixar meio que de mão o território indiano. O que vai acontecer também? Isso aí vai causar conflitos, né? Porque tínhamos aí a religião hindu, né? E a religião islâmica, né? Os muçulmanos aí. E eles vão ter certos conflitos, né? Isso vai causar separação do território, né? Em Paquistão e Índia. E não só em Paquistão, né? Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. Veja só, quando a coroa britânica sai da região, tem esses dois problemas de questão de cunho religioso entre os hindus e os muçulmanos, né? A religião islâmica e a religião hindu, vai ter essa questão de briga, vai ter muita migração de ambas as partes. Pessoas que viviam de religião muçulmana em território indiano vão para a região de Paquistão, que era de maioria muçulmana, e vice-versa. Pessoas de religião hindu vão para a região, saem da região do Paquistão e vão para a região da Índia, né? E aquela coisa toda. No meio desse projeto, dessas migrações que tem, desse trajeto todinho, vai acontecer muitos conflitos, muitas pessoas vão morrer de fome, morrer entre os conflitos e tudo mais. Então vai ser um problema muito grande, né? Visto que o quê? Será a Índia e o Paquistão. E o Paquistão dividido entre Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, que depois, conflitos, depois vão originar o quê? A Bangladesh, que vai ser o Paquistão Oriental, que vai se desprender, vai criar a sua independência e vai formar o quê? Bangladesh também. Ainda hoje existe uma disputa entre essas duas potências aí, né? Entre a Índia, que é uma potência nuclear, ela detém equipamentos nucleares, né? Bombas nucleares de destruição em massa, como aquelas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki na época da Segunda Guerra Mundial. O Paquistão também tem essas bombas. E tem uma região ali que é de disputa também entre eles, chamada Caxemira. Essa região da Caxemira está entre esses dois países e está disputada por eles. E a qualquer momento, né, tem-se o quê? Digamos, um confronto entre duas potências que têm esse poderio militar aí. Beleza, pessoal? Então, essas são as tensões nesse território. Ok? Olha só. A divisão da Índia britânica em Índia e Paquistão. E aí o Paquistão vai ter o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. Olha só a distância, né? Então, olha só. E os movimentos de refugiados, aquela questão que eu falei para vocês. Muitas pessoas, né, que pertenciam, pertenciam à religião hindu e voltam novamente para a Índia, que era de maioria de religião hindu, e muitas pessoas que viviam aqui em território indiano de religião muçulmana voltam para a região do Paquistão, que era de maioria muçulmana. Então isso aí, essas migrações causam esses conflitos e essas mortes. Beleza? E a questão da região da Caxemira.
Essa separação ocorreu há pouco mais de 70 anos, né? 1947, né? Quando a Índia deixa de ser colônia britânica. Então, quando ela sai, quando ela se retira dali, cria todo esse problema e todos esses conflitos. O que vai originar isso aí? A criação de Bangladesh, né? Prosseguindo, olha só, a divisão da Índia, né? Durante o período colonial, houve diversas revoltas que foram contidas pela metrópole de forma brutal, beleza? Porém, após a Segunda Guerra Mundial, os britânicos já não dispunham de recursos para controlar sua maior colônia e acabaram se retirando de forma espontânea entre aspas, né? Observe direitinho. Entretanto, deixaram para trás um país rachado entre hindus e muçulmanos, a religião deles, né? Seguidores da religião hindu e da religião muçulmana, que acabou por se dividir de fato entre Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana. Além dos confrontos, essa divisão provocou um intenso fluxo migratório de uma nação para outra, impulsionada pela violência extrema entre os grupos. A colonização inglesa é vista como um dos fatores para o desequilíbrio da convivência entre os dois grupos, né? Deu para entender a ideia, né? Prosseguindo, existia um estímulo, pessoal. É como a gente falou, que a gente já comentou, existia um estímulo de fazer com que grupos ficassem rivais, aumentar a rivalidade dos grupos dos territórios dominados aí pelos países da Europa, né? Principalmente a Grã-Bretanha e assim por diante. Então estimulava a rivalidade entre eles e ao sair dessas colônias, essa rivalidade permanecia e aumentava aí com o passar do tempo. A rivalidade é o quê? Questão racial, ou seja, étnica, questão religiosa e tudo mais. Qualquer forma que eles achassem que era possível de aumentar a rivalidade, eles incentivavam isso aí. Certo? Na divisão estabeleceu dois paquistões, né? Um a leste do território, aquele que a gente viu ali na imagem, indiano, e outro a oeste, né? A leste e a oeste, com milhares de quilômetros de distância entre si. Em 1971, o Paquistão Oriental, né, empreendeu uma guerra de independência apoiada por quem? Pela Índia, né? Originando um terceiro país, Bangladesh, de maioria islâmica. Beleza, pessoal? Então, o Paquistão vai perder a região da Índia oriental, né? Formando o quê? Formando Bangladesh aí, e apoiado por quem? Pela Índia. Estima-se que 14 milhões de hindus, sikhs e muçulmanos foram deslocados durante a divisão, caracterizando a maior migração em massa da história, né? Então, você observa o seguinte, 14 milhões de habitantes. Né? Lembrando o seguinte, a Índia é o segundo maior país do mundo em habitantes, né? Tem quase 1 bilhão, mais de 1 bilhão, 1 bilhão 300, quase 1 bilhão e 400 habitantes aí tem o território indiano, ou seja, então 14 milhões de pessoas se deslocando de um local para outro, é muita gente. Bangladesh também tem uma densidade demográfica muito grande, né? Bangladesh, juntamente com a Índia, o Paquistão, tudo compõe praticamente 1/6 da população mundial, né? Esses países que a gente está falando. Prosseguindo, e aí a gente encerra a Índia e começa a falar do outro país aí, né? Outro território aí, pertencente ao território asiático, né? Que é justamente Hong Kong, né? Hong Kong está aí nos jornais, nos telejornais aí falado há muito tempo. Também foi uma colônia britânica, né? Também pertenceu à Inglaterra, à Grã-Bretanha, né? O que vai acontecer? Vai ter aí, nesse período de colonização, no século XIX, em 1842, uma guerra, a chamada Guerra do Ópio. O que acontecia? A Grã-Bretanha, ela comprava produtos, né, da China e também vendia produtos para a China, né? Comprava o chá, comprava vários outros produtos aí da China, algodão, chá e tudo mais. Só que o que vai acontecer? Ela comprava mais do que vendia. Era uma balança comercial desfavorável para o lado da Grã-Bretanha, né? O que vai acontecer? Ela tem que tentar equilibrar essa balança a favor dela. E ela vai descobrir um produto aí, que já era utilizado na China, mas que tinha um certo equilíbrio, que era o ópio. O ópio é um produto que vem da papoula, é um produto alucinógeno, é uma droga, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? Ela é produzida até para fazer heroína, né, que vai usar também em processos, né, a produção dela em certo controle é usada até para anestésicos e tudo mais. Mas naquele período estava sendo usado para isso.
E esse ópio era produzido justamente na Índia. E Hong Kong era a porta de entrada justamente para esse produto. Beleza? O que vai acontecer? O governo chinês vai proibir esse produto. Não, esse produto não pode entrar aqui porque está acabando com a população, está deixando a população alucinada e tudo mais, preguiçosa, sem interesse em trabalho, ou seja, está causando problema para o território chinês. Então ele vai proibir o ópio. E aí a Grã-Bretanha vai começar a comercializar isso pelo mercado negro, só que vai ser descoberto, vai ser preso o carregamento deles e tudo mais. O que vai acontecer? Vai dar origem a um conflito armado entre China e a Grã-Bretanha, né? A conhecida como a Guerra do Ópio. Vai ter duas guerras do ópio, né? 1842 e depois 1865, se eu não estou enganado, vai ter dois conflitos aí da Guerra do Ópio. O que vai acontecer? Quem vai perder a guerra? Claro, vai ser a China. A China vai perder esse conflito, essa guerra chamada Guerra do Ópio. E aí ela vai ter que ter algumas penalidades. Por exemplo, ela vai ser obrigada, a China, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, vai obrigar a China a abrir os portos, 5 portos aí, para ela comercializar os seus produtos, inclusive o ópio. Ou seja, o governo chinês, além de abrir esses 5 portos, ele vai ser obrigado a comprar o ópio dos ingleses. Beleza? Outra coisa também, ele vai, além de outros produtos, outra coisa também, ele vai perder o território de Hong Kong, né? Ou seja, Hong Kong vai deixar de ser da China e vai passar a ser da Grã-Bretanha, que é a porta de entrada ali. E ainda vai ter que pagar uma indenização de guerra. Ou seja, além dela perder a guerra, ela vai ter que pagar em dinheiro aí, dinheiro e produtos e tudo mais para a Grã-Bretanha. Deu para entender a ideia? O nome desse tratado é chamado Tratado de Nanquim. É um acordo de cessar-fogo, onde a China reconhece a sua derrota e é obrigada a fazer tudo isso aí que a gente já falou. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Só que esse acordo aí, ela deveria passar próximo de 100 anos aí, sob a dominação britânica. Hong Kong deveria passar aproximadamente 100 anos aí, sob a dominação britânica. Só que isso aí vai demorar mais um pouquinho, vai passar mais de 150 anos. Mas ela vai passar em 1997, ela vai passar novamente a ser um território chinês. Beleza? Então ela sai da Grã-Bretanha e passa novamente para a China. Só que são assinados alguns acordos, né? Vai ser o seguinte, um país e 2 sistemas. Por exemplo, a Hong Kong, ela tinha, por exemplo, ela tem algumas liberdades política, econômica, jurídica e tudo mais, certo? Por isso que se fala um país e 2 sistemas, ou seja, o país é a China, mas os sistemas administrativos de governo de Hong Kong e da China é totalmente diferente, ou seja, ela tem uma liberdade, né? Uma liberdade de imprensa, uma democracia melhor, ela escolhe seus representantes políticos, ela faz a sua votação, ela tem uma política de mercado maior, né? Ela tem um mercado livre muito grande, né? Ela é um centro comercial bastante importante, é o segundo maior centro comercial depois de Tóquio, né? Dentro ali do continente asiático, é o segundo centro comercial depois de Tóquio, que é a capital, né, japonesa. Então você observa só a importância de Hong Kong, e além da sua liberdade de imprensa e tudo mais. Só que isso aí vai começar a ser quebrado, beleza? A gente vai entender direitinho, olha só. Primeiro a gente tem que entender algumas ideias e alguns conceitos, né, de imperialismo e neocolonialismo, né? O imperialismo, o que seria o imperialismo? Que é justamente o que os países da Europa vão impor à África e à Ásia, né? Olha só, capacidade de poder, imperialismo, capacidade de poder imperial, ação de um país sobre o outro para impor o seu domínio, seja financeiro, administrativo ou ideológico. Esse é o conceito que nós temos de imperialismo. E aí vem o colonialismo, neocolonialismo, que é imposto aí justamente a esses países, né? Neocolonialismo europeu, a ação dos países europeus ao longo do século XIX, né? 1801 até 1900, né? Principalmente Reino Unido e França, na conquista de territórios da África e Ásia. E assim consolida seu mercado consumidor, ou seja, eles vão consumir esses produtos da Grã-Bretanha, dos países europeus, de um modo geral, né? E fornecimento de matéria-prima, característica necessária ao desenvolvimento do capitalismo, né? Desse sistema de capitalismo nesse período. Então, eles vão comprar os produtos industrializados e fornecer a matéria-prima. Esse é o processo de neocolonialismo. Isso aí vai ser imposto aí na Ásia, na China e em Hong Kong. Prosseguindo, né? Olha só.
A cidade foi ocupada pela Grã-Bretanha no século XIX, após os episódios que ficaram conhecidos como Primeira e Segunda Guerra do Ópio. Esse conflito tiveram como fato gerador a necessidade de venda de produtos industrializados ingleses, né, que foram barrados pela resistência protecionista da China. A China não comprava esses produtos, né? Não só o ópio, mas os produtos de uma forma geral da Grã-Bretanha. Dessa forma, os ingleses comercializavam o ópio extraído na Índia e vendido de maneira ilegal em Hong Kong, o que forçou a China a confiscar o produto e, consequentemente, fez o Reino Unido declarar guerra à China. Uma curiosidade é o Banco HSBC, uma empresa global atual, surgiu nesse período. A princípio, o Reino Unido devolveria Hong Kong em 99 anos, a partir de 1839. Então, a partir de 1839, deixou-se essa questão de contar aí a devolução para o território da China também. Olha só, uma coisa que eu destaquei aqui é a criação do HSBC. Lembra daquele banquinho que de vez em quando aparece por aí, uma empresa de banco aí, internacional? Surgiu nesse período aqui. Fica destacado isso aí para a gente entender melhor as coisas. Prosseguindo, pessoal, olha só, e aí a gente tem Hong Kong. A princípio, né, não se tinha muito interesse por Hong Kong, né, olha só, né, mas depois houve um grande desenvolvimento aí, certo? Um grande desenvolvimento de Hong Kong. É o segundo centro comercial aí da Ásia, atrás apenas do que eu falei para vocês ali do Japão e Tóquio, certo? Então houve uma política de desenvolvimento econômico muito grande. Eles têm uma liberdade. Você observa o seguinte, a China é um país comunista, né? País de partido único, né? Partido Comunista Chinês. A política é uma política fechada, né? Censura dos meios de comunicação e tudo mais. Porém, a economia é uma economia mais capitalista, tá certo? Agora, Hong Kong não. Hong Kong ela tem uma totalmente liberdade democrática de criticar o governo e tudo mais, aquela coisa toda. Coisa que não existe na China. O que vai provocar aí alguns protestos. O que vai acontecer? Uma nova lei de segurança nacional, peço que passe para o próximo slide, né? Próximo slide. Olha só. Assim, vai acontecer uma série de manifestações aí nos últimos anos aí. Em 1997 é assinado o acordo de devolução do território de Hong Kong para a China. Beleza, só que isso aí eles iriam passar 50 anos, né, no processo de transição, ou seja, a Hong Kong ia passar 50 anos aí até 1947, né? Não, 2047, se não estou enganado nisso, 2047, ele ia passar aquele processo de relativa liberdade, né? Continuando com seus governos, com a sua independência, tudo com sua forma administrativa, né? Então, após a assinatura desse acordo de transição, 50 anos de relativa liberdade, ou seja, a China não deveria se intrometer tanto em Hong Kong, beleza? Dá aquela liberdade, por isso que é um país e dois sistemas de governo, beleza? Só que vai acontecer, Carrie Lam, que é a representante ali de Hong Kong, representante política de Hong Kong, ela vai criar uma nova lei de segurança nacional, que alguns crimes, né, algumas pessoas que cometerem crimes ali no território de Hong Kong serão levados para a China continental para serem julgadas. E aí a população não vai aceitar isso não, porque vão dizer o seguinte, a gente tem leis próprias, a gente tem um sistema jurídico próprio, então é necessário que a gente seja julgado aqui, né? O que vai acontecer? Então, corre-se o risco, tem-se o risco de muitas pessoas saírem daqui de Hong Kong e forem para a China com presos políticos, por perseguições políticas e tudo mais. Então, cria-se muito esse problema, cria-se muito essa questão aí e vai ter uma série de protestos, né? Esses protestos aqui foram iniciais, foram em 2014. Desde 2014, existiam protestos aí no território de Hong Kong, né? Essa aqui é a revolta dos guarda-chuvas, né? Que era no momento ali que eles faziam manifestações ali, e aí a polícia, né? Outra coisa, Hong Kong não tem exército, né? A proteção do território de Hong Kong pertence à China, né? Hong Kong tem polícia, mas o exército não, então a proteção é toda a cargo da China. Então o que acontece? A polícia de Hong Kong ela vai reprimir a manifestação com jatos d'água, com bomba de gás lacrimogêneo, gás pimenta e tudo mais, e a população, os manifestantes vão se defender com guarda-chuvas. Então a partir daí, de 2014,
várias manifestações irão usar os guarda-chuvas aí também, formando assim aquilo que chamavam de Revolução dos Guarda-Chuvas, isso desde 2014, né? Mas nos últimos tempos, né, de 2018, 2019 para cá, tem essa questão da manifestação contra essa nova lei de extradição, né, segurança nacional, onde população pertencentes a Hong Kong teriam que ser julgados na China continental. A população não vai acatar isso aí, vai fazer manifestação, vai ter depois agressão policial e tudo mais, até que Carrie Lam, que é a política responsável pela administração de Hong Kong, ela vai acabar, né? Vai suspender aí essa lei, essa nova lei de extradição, nova lei de segurança. Só que a comunidade, né, manifestante aí de Hong Kong não queria que essa lei fosse suspensa definitivamente, não existisse. E aí fizeram uma nova manifestação, conseguiram aí. O que eles queriam mais? Eles queriam agora novas manifestações, fizeram novas manifestações, né, novamente, e queriam que além dessa lei fosse suspensa, como ela foi suspensa, que as pessoas que foram presas durante essas manifestações, que eram consideradas, estavam sendo consideradas como terroristas, não, foram apenas manifestantes, que essas manifestações deixassem de ser consideradas, como estava sendo considerado lá na China continental, o governo chinês estava considerando essas manifestações como terroristas, né? Isso é um crime grave aí para o território chinês. Então eles pediram que essas leis fossem deixadas, manifestaram contra essas leis para serem consideradas apenas manifestações, não atos terroristas. Ou seja, maior liberdade também para suas eleições, porque eles poderiam votar, o pessoal de Hong Kong, a população de Hong Kong poderia votar, porém, quem escolhia os políticos a serem votados em Hong Kong era a China. Então tem uma série de manifestações levando tudo isso aí, certo? Ou seja, é uma forma de aquele acordo feito entre Grã-Bretanha, entre Hong Kong, entre China, de a partir de 2047 a China tomar conta direitinho, totalmente de Hong Kong, está sendo antecipado, está sendo quebrado e tudo mais. Então essas manifestações são justamente por isso. Beleza, pessoal? Bom, finalizamos isso aqui, espero que deu para entender aí. É uma coisa bastante atual, tem uma paradinha agora por conta da Covid-19, né? Mas são manifestações aí em propósito que a população aí vem tentando combater aí o desrespeito do governo chinês em relação ao território de Hong Kong. Bom, pessoal, aí a gente vai ficar com a correção agora, corrigir os exercícios que eu deixei semana passada para vocês. Vamos lá, né? Explique o que são as monções e o que proporcionou a sua ocorrência. As monções são fenômenos climáticos que ocorreram na Ásia Meridional, né, que ocorrem na Ásia Meridional no verão, a ocorrência de ventos bastante úmidos, proporcionando grande precipitação no continente. Esse fenômeno ocorre devido às águas oceânicas reterem por mais tempo o calor por elas recebidas. No inverno ocorre situação inversa, pois as terras continentais retém por menos tempo o calor, isso proporcionando ventos frios e secos em direção ao oceano. Deu para pegar a ideia? Beleza. Segunda questão, quais as regionalizações do continente asiático? Destaque também um país de cada região. Ásia Setentrional, Rússia. Ásia Central, Cazaquistão. Oriente Médio, Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, né? Ásia Meridional, Índia, aquela que a gente falou, né? Falou também sobre Paquistão, né? E Bangladesh também. Sudeste Asiático, Indonésia, aqui eu quero fazer uma correção aí da aula da semana passada. Eu falei que foi na Indonésia que tinha conseguido erradicar aí a Covid-19, depois teve um caso e tudo mais. Perdão, pessoal, foi uma gafe minha, não foi a Indonésia, foi na Nova Zelândia. Eu me empolguei tudo e falei. Então a gente faz essa correção, certo? Nova Zelândia, a gente vai chegar a falar sobre ela aí, quando a gente falar sobre Oceania, certo? Então não foi aqui, se na Nova Zelândia. E Extremo Oriente, China. Beleza, pessoal? Falamos de China e Hong Kong também hoje, né? Próxima questão, quais as fronteiras naturais do continente asiático? Por questão de convenção, que faz a divisão entre Europa e Ásia, os Montes Urais, a região do Cáucaso e o Estreito de Bósforo, né? E aí limites, né, e também fronteiras, é o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Vermelho. Não coloquei o Canal do Suez, porque ele não é uma fronteira natural, né, um limite natural, porque ele foi uma construção aí realizada pelo ser humano, beleza? Segundo, quais os tipos de relevo predominantes do continente asiático?
Cite um exemplo de cada um desses relevos. Planície da Sibéria Ocidental, planaltos como o do Pamir, o telhado do mundo, que é o maior planalto do mundo aí, certo? Uma grande altitude, né? Depressões como o Mar Morto, maior depressão do mundo, com menos 395 metros abaixo do nível do mar. E montanhas, eu destaquei o Monte Everest, né? Aí nós temos aí o maior monte, né? A maior montanha do mundo, com 8.848 metros acima do nível do mar, né? De altitude. Beleza? Exercício dessa aula para a semana que vem. Quais os fatores que contribuíram para a guerra do ópio e quais as suas consequências? Segundo, o que estabeleceu o Tratado de Nanquim? Terceiro, após a independência da Índia Britânica, o que ocorreu com o território antes dominados? Quarto, quais os produtos comercializados eram negociados antes e depois da Revolução Industrial entre a Índia e a Grã-Bretanha? Quinto, quais os motivos dos últimos protestos em Hong Kong? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, dá aquela curtida, faça seu compartilhamento, né? E ajude aí no nosso trabalho, no trabalho de vocês também. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.